Vamos dar prosseguimento à nossa aula de plataforma. Nós vamos continuar aqui olhando as macros e talvez você me pergunte, mas a aula não é sobre plataforma? E nós estamos há 2 aulas vendo macros e essa é a terceira aula que nós vamos ver as macros? Pois bem, a ideia é nós passarmos por todos os tipos de ligações que você pode encontrar na hora de fazer a modelagem de uma plataforma e que você seja capaz de resolver qualquer uma dessas ligações no momento que elas aparecerem. Então, algumas nós vamos resolver somente com macro, algumas nós vamos editar a macro, como nós vimos na aula passada, quando a gente explode a macro e daí a gente faz alguma modificação nela. E vai ter alguns casos mais específicos e bem diferentes, que nós não vamos ter uma macro para executar e que nós vamos ter que lançar a ligação item por item, então chapa por chapa, parafuso por parafuso e solda por solda. Então a ideia é que a gente possa estar vendo todos esses casos para que você possa ser capaz de modelar então a plataforma com qualquer tipo de ligação que o projeto básico venha a pedir. Então vamos ver agora a macro 77, que é a macro da ligação de tala toda volta, que é essa aqui. Então, abrindo ela aqui, para vocês verem, ela é uma ligação que a gente chama tala toda volta porque é toda a volta da viga. Então nós temos tala na alma, na mesa por fora e na mesa por dentro, né? A configuração dela é igual à configuração de todas as outras, né? Então nós vamos passear aqui por dentro dessas abas, né? Então vamos aqui configurar essa abertura, a não ser que o projeto esteja pedindo contato perfeito entre as peças, nós vamos estar sempre usando uma folga de 10 milímetros, que é o padrão de folga para a estrutura metálica. Aqui o web, então, são as informações sobre a distância entre os parafusos, quantidade de parafusos na alma da viga ou da coluna. Aqui no flange são as mesmas informações na mesa da viga ou da coluna. E por fim, toda a configuração das chapas. Então, espessura das chapas, prefixo de peça, prefixo de conjunto e informação de qual parafuso nós vamos usar. Então, vamos vir aqui no web, vamos configurar os parafusos para a alma da viga. Nós vamos fazer a ligação nessa viga aqui, que é um VS de 500 de altura. VS é viga soldada, então é um perfil soldado. 500 de altura, nós podemos então colocar aqui pelo menos uns 4 parafusos, né? Vamos usar furo borda de 35, porque nós vamos estar usando o parafuso de 3/4, e aqui nós podemos deixar 4 parafusos no outro sentido. Na mesa, também vamos colocar 4 parafusos, e aqui, se eu tiver uma mesa bem larga, eu posso estar precisando colocar até 4 linhas de parafuso, como mostra aqui. Então, eu colocaria duas linhas aqui, em vez de uma. Aí, ele vai colocar, então, 4 linhas. Mas, se eu mantiver o 1 aqui e o furo borda de 35, aí eu vou colocar um espaçamento de 150, mais ou menos, que é mais ou menos para essa viga que nós vamos estar aplicando. Ele vai fazer, então, 2 linhas de parafuso. Então, se eu precisar mais linhas, né, por exemplo, 6 linhas de parafuso, eu vou vir aqui e vou colocar 3. Nós já vamos simular isso aqui. E aqui, então, eu vou configurar. Vamos usar uma tala de 8 milímetros na alma e de 12,5 na mesa. Nosso prefixo de peça é 1 e vamos usar CH para chapa. Aqui já está configurado o parafuso de 3/4, tanto para a alma quanto para a mesa. Então, nós podemos aplicar essa ligação e fazer ela na nossa viga. Mas veja, vamos voltar aqui na figura inicial.
Essa macro ela é lançada em 2 segmentos de viga ou 2 segmentos de coluna. E aqui, no nosso caso, nós estamos com a viga inteira, então dessa forma como a viga está, eu não consigo lançar essa ligação, porque ela precisa de um arranque de viga que vai soldado na coluna, e esse arranque, então que seria essa peça número 1, vai fazer a ligação com a peça número 2, que é a viga em si. Então nós já aplicamos essas propriedades, mas nós não vamos conseguir aplicar a macro na viga, porque nós precisamos cortar essa viga aqui nas 2 extremidades, para que a gente tenha um arranque que vai soldado na coluna e tenha a outra parte que é a própria viga. Então, eu vou fechar aqui um pouquinho, eu vou aplicar e vou fechar aqui um pouquinho, né? Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, eu preciso ajustar essa viga, porque ela está entrando dentro da coluna. Então, eu tenho 2 formas de fazer esse ajuste. Uma das formas é pegar esse ponto final da viga, eu seleciono ele, ó, esse pontinho amarelo, e eu movo esse ponto para a posição que eu quero aqui na borda da coluna. Então, veja aqui que ela já não está mais entrando, né? Uma outra forma, eu vou dar um Ctrl Z aqui, uma outra forma de nós fazermos isso é cortando a nossa viga. Qual que é a diferença entre uma coisa e a outra? Se eu precisar, por algum motivo, manter esse ponto do PT no centro da coluna, então eu preciso cortar essa viga. Se isso não fizer diferença para mim, nem para o desenho, nem para o modelo, eu posso simplesmente fazer o que nós acabamos de fazer aqui, mover esse ponto para a face da coluna. Para cortar, o que nós vamos fazer? Eu vou precisar de uma vista plana dessa minha viga. Então, vamos ver aqui, ela está na direção YZ, né? Então, aqui nós vamos fazer uma vista plana YZ da viga que nós queremos cortar. Então, ela está aqui, né? E nós vamos usar, então, a ferramenta de corte, né? Corte de vigas e chapas, né? Eu seleciono a viga, dou o ponto e a flecha vai ter sempre apontando para o lado que eu quero manter. Então, a flechinha tem que estar virada, nesse caso aqui, para a esquerda. Então, aqui, ó, vejam que a viga está cortada, está justa, e o ponto, o PT, continua lá no centro da coluna. Muito bem, então vamos voltar aqui no 3D. Mas ainda eu não consigo aplicar a macro, porque para eu aplicar a macro eu preciso que essa viga esteja cortada, né? Então, nós vamos deixar aqui um arranque de mais ou menos uns 500 milímetros. Vamos voltar na vista plana. Eu vou marcar 500 milímetros de arranque com uma linha. Eu faço uma linha auxiliar aqui e vou mover ela 500 milímetros. Assim eu tenho o ponto onde eu quero fazer o corte, né? Onde eu quero cortar essa viga. E vou usar a ferramenta de split. Então, essa ferramenta aqui, split de beam, eu venho, seleciono a viga e seleciono o ponto. Então, vejam que agora, vamos dar uma olhada aqui no 3D, agora a viga está cortada. E agora sim eu consigo aplicar então a macro. Venho aqui, peça número 1 e peça número 2. Então, ela já sai pronta. Tá faltando ainda eu soldar essa peça na coluna, né? Então, assim, eu posso, com o botão direito do mouse, incluir no Assembly, né? Então, se eu fizer isso, a hora que eu der um Alt, veja que esse arranque já ficou soldado. Vou dar um Ctrl Z aqui, lá saiu. Mas eu posso também usar o botão de solda, que é o Weld to Parts. Então, eu venho aqui, ele vai perguntar qual é a parte principal, eu vou dizer que é a coluna, e qual que é a outra parte a ser soldada, eu vou dizer que é a viga.
Aqui é só se eu precisar configurar alguma coisa, nesse caso não vamos precisar. E se eu der um Alt também está soldado. Ele vai mostrar para nós um cordãozinho de solda aqui, para a gente saber que foi soldado. E eu tenho o conjunto, dessa forma aqui. Eu posso estar vindo aqui, como todas as outras macros, e configurar. Então, se eu precisar mexer em alguma coisa, então, vou dar 2 cliques aqui. Eu quero mostrar a questão aqui da configuração nas mesas, né? Então, se eu vier aqui, eu estou com 150 entre esses parafusos, entre esse e esse parafuso. Mas se eu tiver uma mesa de viga larga, bem mais larga, e eu precisar mais parafusos, então vamos simular aqui 70 aqui e mais 2 linhas de parafuso. Vamos selecionar a macro. Veja que ele faz então as 4 linhas de parafuso. Claro que aqui está saindo um pouquinho para fora, porque nessa viga não tem espaço para colocar tanto parafuso, mas é só para mostrar como é que ela funciona no caso se a gente precisar colocar mais parafusos na mesa. Vou dar um Ctrl Z e vou deixar ela como ela estava. Vamos dar uma arrumadinha aqui, deixa eu carregar essas propriedades. Deixar um furo borda um pouquinho maior, para que a chapa ocupe toda a mesa da viga. 40. Pode ser até um pouquinho mais. E vejam sim que ela ficou então ocupando toda a mesa da viga. Um cuidado especial a gente deve tomar quando nós tivermos perfis muito estreitos e que essa tala interna possa vir a colidir aqui com o raio de laminação da viga, né? Porque aqui esse ângulo não é de 90 graus, por mais que no programa pareça, mas não é, porque aqui ou vai ter um cordão de solda do perfil soldado, ou nós vamos ter um raio de laminação dos perfis laminados. Então essa tala aqui interna, ela não pode encostar lá no final, porque senão na prática, no campo, ela vai estar interferindo, não vai conseguir montar, né? Então a gente sempre precisa manter uma folga aqui de pelo menos uns 10 milímetros. Se nós precisarmos lançar essa macro na alma da coluna, a princípio nós vamos fazer o mesmo procedimento, mas algumas coisas vão ser necessárias ser feitas manualmente. Então vamos supor que nós vamos lançar aqui. Nós não podemos fazer a ligação diretamente na alma da coluna. A alma da coluna ela é mais frágil, então ela precisa estar sempre enrijecida por nervuras. Essas informações elas vêm no projeto básico, mas via de regra nós vamos estar sempre colocando umas nervuras aqui de enrijecimento, né? Então, só que assim, nós vamos precisar colocar uma nervura em cima, acompanhando a mesa da viga, a mesa superior, uma outra acompanhando a mesa inferior da viga, e nós vamos fazer uma nervura vertical aqui, que seria a continuação da alma dessa viga verde que nós vamos fazer a ligação, né? Mas a macro, ela não funciona com viga e chapa, só vai funcionar a viga com viga. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar essa macro viga com viga, vamos deixar ela aqui, vamos explodir essa macro e depois nós vamos editar colocando ela nas chapas, dessa forma assim. Então, vamos primeiro dar um split nessa peça para que a gente possa ter um arranque mais a viga, como nós fizemos na outra, né? Então, eu vou vir aqui, vou dar um split. Eu não vou medir porque agora não interessa o tamanho, mas nós vamos ajustar depois. Para que eu possa pegar um ponto qualquer, eu venho aqui no Near, né? Então, quando eu dou o Near, eu consigo selecionar a parte e eu consigo dar um ponto qualquer. Então, agora eu vou desligar o Near e eu tenho 2 partes. Dessa forma, eu consigo aplicar a macro. Então, vamos ver aqui. Eu aplico peça número 1, peça número 2, vamos ajustar, porque esse parafuso está caindo para fora da nossa viga aqui. Vamos usar aqui uns 70 milímetros, já ficou melhor, né? Vamos usar um furo borda de 30, para que a gente não tenha
a nossa chapa encavalando. Enfim, está aqui lançada a ligação, né? Estando lançada a ligação, agora eu vou explodir, porque eu preciso apagar essa parte da viga para que eu possa colocar aqui as nervuras. Só que se eu apagar agora, dessa forma, vejam que como a macro ela precisa das duas partes, ela vai desaparecer. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou explodir a macro. Aí eu venho aqui e apago, só que quando eu apago, vejam que os parafusos também somem, porque os parafusos estão parafusados naquela peça. Então o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos pegar os grupos de parafuso e vamos remover da viga. Então eu pego aqui e removo o parafuso da viga. Então todos eles, né? Vamos aqui remover, eu sempre removo ou adiciono. Nesse caso, eu quero remover o parafusamento dessa parte que eu vou apagar. Então aqui eu removo e, por fim, do outro lado, o último grupo de parafusos removido. Estando todos removidos, eu posso apagar e vejam que eles se mantêm porque eles não estavam mais parafusados naquela parte da peça. Agora sim, eu posso colocar as nervuras aqui e finalizar essa ligação manualmente. Eu vou mover essa viga só para ela não ficar nos atrapalhando. Eu vou colocar esse pontinho para lá, para que a gente fique com a vista mais limpa aqui. Então, eu preciso lançar uma nervura nessa altura da parte de cima da viga e da parte de baixo. Então, nós vamos vir aqui na macro de nervura, que é essa macro 1064, né? E vou dar o ponto que eu quero, que é o centro da mesa, e o centro da mesa inferior também. Então veja que o programa, a macro de nervura, já lançou para mim as nervuras. Só que elas não estão alcançando a ligação, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou explodir essas duas macros. Dessa forma eu posso, vamos explodir. Dessa forma eu consigo apagar a do lado posterior, que eu não vou estar usando, porque eu posso estar usando aqui para fazer uma outra ligação, né? E eu consigo então mover esses pontos. Vamos aqui com Alt, eu pego os dois pontos junto e consigo mover eles até a viga. Eu venho aqui e dou o ponto da viga. Tiro essa distância aqui, tiro 10 milímetros, porque o 10 milímetros de folga eu preciso manter. E vejam que ela veio até onde eu precisava. Vou pegar a de baixo, fazer a mesma coisa. E eu tenho, então, a chapa de cima e a chapa de baixo. Ela não fica boa dessa forma, com essa parte, com essa ponta sobrando. A gente não faz assim nos modelos. A gente vem aqui e faz um recorte, um chanfro nessa chapa, né, para que ela comece lá do tamanho da coluna e termine aqui do tamanho da viga. Como é que nós vamos fazer esse recorte? Nós vamos pegar uma vista plana olhando de cima. Então, uma vista plana em XY. Então, vamos pegar aqui, ó, vista plana em XY. Vamos pegar aqui, então, a nossa chapa. E vamos usar a ferramenta de corte. Seleciono a chapa, sempre a flecha virada para o lado que eu quero manter. Aqui é a chapa de baixo, fazemos o mesmo procedimento e nós temos então as chapas recortadas do jeito que eu precisava. Então, vamos ver aqui no 3D como é que ficou. Vejam que ela tá, agora sim ela está ok. Vamos verificar se ela está
soldada, ainda não está soldada, então nós vamos adicionar essas chapas, incluir no assembly, então adiciono elas à coluna, dou um Alt, agora sim elas estão soldadas no nosso conjunto. Ainda falta fazer a chapa da alma, então vamos fazer uma vista plana aqui, olhando em XZ, então XZ, em cima dessa viga, tá aqui a nossa viga, e eu vou lançar então uma chapa de alma. Que espessura vai ser essa chapa? Vamos ser a espessura mais próxima do nosso perfil, ó, 7 milímetros, a alma do perfil, então vamos lançar uma chapa de 8. Então eu venho aqui, vamos configurar uma chapa com 8 milímetros, prefixo 1 traço que nós estamos usando. Aplico aqui e vamos lançar nesse limite até a nossa coluna e até as nervuras que nós lançamos. Fecho o quadrado com o botão direito. Vamos fazer os recortes de canto reto aqui, vamos pegar esses dois chanfros da nossa chapa, vamos abrir a configuração, esse aqui é da vista, vamos abrir a configuração do chanfro, veja que aqui ele está não tem nada configurado, nós vamos fazer um chanfro linear de 15 por 15 milímetros para acomodar a solda, aplico e o nosso chanfro já foi feito. Vamos ver no 3D, vejam que como a nossa vista plana ela foi feita no eixo, né, no eixo 3, então essa chapa aqui ela já está lançada exatamente em cima do eixo 3. Muito bem, falta nós adicionarmos ela no conjunto da coluna, então aqui vejo que ela foi adicionada. E por fim eu preciso agora reparafusar os parafusos. Porque se eu não fizer isso, essas chapas aqui, quando elas forem desenhadas e quando elas forem para a fábrica, elas vão estar sem furo. Então eu preciso vir aqui agora, como antes nós excluímos a peça, agora com o botão direito nós vamos adicionar. Então nós vamos adicionar essa peça. Aqui dessa forma também, adicionamos. Aqui, adicionamos. E o último grupo de parafusos também. Para verificar se ficou certinho esse parafusamento aqui, se não ficou nada sem furar, eu posso pedir a informação aqui, Show Bolted Parts, mostre-me as partes que estão parafusadas. Então, quando vier aqui, eu posso clicar em cima, ó, a tala de cima, a tala de baixo e a nervura que eu precisava. Da mesma forma aqui, botão direito, Show Bolted Parts, já dá para ver aqui que são 3 peças, então uma tala, a outra tala e a nervura central. Então dessa forma a gente confere se ficou tudo certinho. Então dessa forma nós faríamos então essa ligação quando ela é na alma da coluna. Ainda por fim, nós temos a ligação 77A. Essa ligação 77A, ela é o mesmo conceito dessa ligação 77, que é uma ligação engastada, mas em vez de ser tala toda a volta, ela é com 2 endplates. Então, ela é configurada então da mesma forma, nós vamos deixar aqui 1 milímetro de folga para que seja facilitada a montagem. Esses 10 milímetros negativo é passando para fora, 10 milímetros para baixo, 10 milímetros para cima. Aqui na geometria também nós vamos deixar, nós usamos quantos parafusos aqui? Nós usamos 4 linhas, vamos usar então 4 linhas de parafuso, vamos deixar com 90, vamos ver se vai dar certo. É uma viga larga, nós podemos estar usando o mesmo 150 que nós usamos lá, entre essa distância. E aqui nós vamos usar
uma chapa de 16 milímetros, parafuso com tolerância de 1,95. E se eu precisar aqui fazer os chanfros, né, a gente configura os chanfros dessa forma. Aplico, vou precisar dar um split aqui também, né, eu vou puxar, vamos mover esse ponto para cá, para a face da nossa coluna, e vou dar um split na peça, vou ligar o Near para que eu consiga pegar um ponto qualquer, desligo e eu posso estar aplicando então a macro. Então vejam que ela já sai toda configurada, soldada, né? Então ela ficou um pouquinho menor, então eu posso vir aqui, aumentar, então vamos vir aqui na geometria, né? Esse furo borda lateral, que vejo que ficou pequenininho, ficou faltando, vamos medir aqui, isso aqui ficou faltando, ó, 20 milímetros de cada lado, então vamos usar 30 mais 20, mais uns 10 de folga, então vamos usar 60 milímetros de furo borda, selecionamos a nossa macro, e agora sim ela ficou bem certinha. Então, vocês vejam que dessa forma, assim, nós podemos estar aplicando essa ligação 77 e a 77A. Na próxima aula, nós vamos ver algumas variações ainda dessa ligação, quando for necessário usar mísula, né? Quando for necessário outras questões que são feitas manualmente. Então, estaremos finalizando na próxima aula as ligações de viga. E daí vamos continuar com ligações de contraventamentos, base de coluna, até finalizarmos todas elas. Até lá!